Olá meninas! Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um jogo que é bem bacana, né, de trabalhar com as crianças, que se chama o jogo do Nunca 10, tá? É importante a gente lembrar que toda vez que a gente trabalha com jogos, a gente traz a possibilidade aí de muita reflexão, né, com as crianças, principalmente porque tem a interação com o outro, tem a questão das regras, né, a gente também consegue perceber o quanto que essa criança compreendeu, né, essa regra que foi apresentada para ela, o que ela conseguiu realizar em cima dessa regra, o porquê que ela alcançou o objetivo, o porquê que ela não alcançou, né, quais foram as estratégias que foram usadas. Então o jogo é uma ferramenta matemática aí muito positiva para o nosso trabalho no dia a dia, tá? Esse aqui que eu trouxe é bacana porque a gente pode trabalhar com várias faixas etárias aí, né? Vai depender muito do seu objetivo com essas crianças, né? O que você quer apresentar. E você pode variar, né? Então, o jogo do Nunca 10 você pode trabalhar com materiais diversos. Você pode trabalhar com as varetas, né? Daquele jogo Pega a Vareta. Então, também é bacana porque você tem cores ali que também facilitam, né? Para a regra desse jogo. Mas você também tem que tomar cuidado, porque a vareta tem as pontinhas, então dependendo do grupo que você for trabalhar, talvez precise ficar de olho, não seja tão recomendado, né? A gente também pode trabalhar com palito de sorvete, os palitos coloridos, a gente pode trabalhar com o próprio material dourado, né, também, que é uma ferramenta perfeita para esse jogo. E eu trouxe aqui as cores com folhas, tá? Então a gente pode trabalhar também de uma maneira bem mais simples, com os papéis coloridos, tá? Então, eu trouxe aqui, eu já cortei, tá? Vocês podem cortar assim, retangular, quadradinhos, tá? Pode fazer aí de maneiras, os recortes diferentes, né? De formas diferentes. Mas é importante que sejam de cores aí variadas para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Se você vai iniciar esse trabalho, né, o jogo do Nunca 10, o que ele traz aí? A consciência para a criança da nossa base, do domínio da contagem, do nosso sistema de numeração, que é o nosso sistema de base 10, né? Então, a gente consegue aí agrupar de 10 em 10 e ter aí com os nossos 10 números também, né, de 0 a 9, a construção de números infinitos, né? Então, a criança precisa entender essa construção aí, essa base, né? Para que, por exemplo, quando ela conte o 10 e ela tire mais um, ela não tenha que refazer essa contagem, né? Ela precisa entender que para formar o 11 ela já tem o 10 e ela repete os números, então ela repete o 1 e ela repete mais o 1, que ali aquele primeiro 1 significa o 10 mais o 1, né? Então, juntando os números, ela consegue formar outros números, então isso é importante. Nesse jogo, então, o que você pode fazer? Se você quer trabalhar essa relação de unidade e dezena, nessa transformação inicial, então você pode trabalhar com duas cores apenas, tá? Agora, se você pretende ampliar, né, se você está com um grupo maior, ou até mesmo seu grupo que já compreendeu aí essa troca de unidade para dezena e quer acrescentar a centena, você pode trabalhar com 3 grupos de cores, tá? O exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar com 2 cores para iniciar aí essa compreensão de jogo, tá? Eu fiz também um dado super fácil, com um rolinho de papel higiênico, bem tranquilo, você faz aí, dobra, faz as marcações, recorta em 3 partes iguais, depois encaixa uma na outra, ó. Vira um dado, você também pode fazer aí com as crianças, para ampliar esse momento aí da brincadeira, né? Criar aí um elemento a mais junto com eles, para eles já irem se apropriando aí do jogo. Então, a gente vai usar um dado e 2 cores, tá? É importante que vocês também já combinem com eles o que são essas cores, né? Então, se eu vou trabalhar a unidade de dezena, falar, olha, turma, o amarelo vai representar os números aí de 0 a 9, né? Na verdade, a gente vai trabalhar, como a gente usa o dado, a gente começa do 1, né? Do 1 ao 9. Depois, quando a gente precisar fazer trocas, a gente vai trabalhar com a cor laranja. Então, toda vez que a gente alcançar um determinado número aqui e completar, a gente vai fazer uma troca, tá? Quando que a gente vai fazer troca? Quando a gente chegar no 10, tá bom? Então, com isso você já vai construindo aí com as crianças esse momento
deles entenderem um pouco do processo do jogo, né? E eles também já vão ficar ali um pouco mais aguçados para eles também conseguirem fazer essa troca. Essas folhas, esses montinhos coloridos ficam no meio, tá? Então você pode trabalhar com eles divididos em grupos, um grupo grande e um grupo menor. Eu acho bacana trabalhar em grupos pequenos, que eu acho que tem uma troca um pouco mais positiva. Mas se não for possível, um grupo grande também dá resultado, tá? E aí, então, vocês combinem com as crianças qual vai ser a ordem do jogador, que não é qualquer um que pode começar, então a gente vai fazer esse combinado inicial, sentido horário, né, ou não, a gente também pode trabalhar aí alguns conceitos, tá? E aí, então, o que acontece? A primeira criança, ela vai jogar o dado, tá? Então, ela jogou o dado, aqui no caso eu joguei, caiu 4. Então, o meu combinado aí era, até o 9 eu uso as cores amarelas. Então, eu vou pegar aqui, e aí a gente também trabalha essa contagem termo a termo, né? 1, 2, 3, 4, né? 4 aqui, que foi o que eu tirei no meu dado. Aí outro amigo vai jogar, outro colega vai jogar, né? Até a gente, então, chegar na minha vez novamente. Então, eu joguei de novo o meu dado, e o meu dado caiu 5. Então, ainda não é a vez de troca, né? Então, você também pode problematizar enquanto isso, né? Olha, você jogou, você já tinha 4. Agora você jogou o dado, você precisa de mais 5. Quanto será que você vai ter agora, né? Então, também é uma possibilidade de você trabalhar com as crianças essa contagem e a estimativa também, né? Porque aí ele vai fazer esse cálculo aí de quanto que ele tem. Ele pode dizer que tenha mais, ele pode... Tem criança que já consegue fazer aí o cálculo mental, então ela vai já entender 4 mais 5, 9. Tem criança que vai precisar contar, tem criança que vai precisar então contar o 4 e continuar aqui, então também é importante que a criança tenha essa maturidade aí numérica, né? Que ela entenda que ela já tem o 4, ela vai somar a partir daquele número que ela já tem com o número que ela tirou agora, ela não vai precisar fazer a recontagem, né? Então, isso também é importante, a criança precisa ter isso construído, né? E se ela não tiver, a gente precisa ensinar, tá? Então, ela juntou, ela tem 9. Pessoal, agora ela tem 9, ela vai fazer a troca? Não, por que que não vai fazer a troca? Ah, porque ela só vai trocar quando ela tiver 10, ok? Então, aí a vez do outro amigo vai passando, né, eles vão jogando, e aí caiu a minha vez de jogar de novo. Então, eu joguei o meu dado, e no meu dado caiu 2. E aí, eu vou verificar que eu já tenho 9, né? E eu vou pegar mais 2. Pessoal, com quanto agora ela vai ficar, né? 9 mais 2, então vai dar 11. Então, se o jogo é nunca 10, eu não posso ter aqui 11 amarelos, né? Eu não posso ter 11 unidades. E aí é bacana também a gente trabalhar com os nomes, né? Então, é unidade. Então, eu não posso ter 11 unidades. O que que ela pode fazer? Ah, então ela vai fazer a troca. Lembra? Toda vez que eu chegar lá no 10, ou em 20, né? Ou em 30, eu vou fazer essa troca. Então, se eu tenho 11, o que que ela precisa ter? Quais são as cores que ela vai precisar usar para formar o 11? Então, ela vai tirar 10 que ela tinha aqui e as dezenas são representadas pela cor laranja. Então, aqui ela já tem 10, mas com 2 que ela tinha tirado lá dos 9 que ela tinha, então são 11. Então, ela tem 10 mais 1, então ela tem 11 agora, tá? E aí, vocês podem fazer a continuação aí, né, desse jogo até acabar aí o monte, né, do centro, ou eles podem também, uma situação também que pode acontecer, para chegar até o 20, né, então a gente pode combinar, olha, quem chegar no 20, a gente ganha, né, uma coisa assim nesse sentido. No caso aqui também, que eu tenho 11, eu poderia problematizar, né, eu tenho 11, para chegar no 15, quanto eu teria que tirar no meu dado? Para chegar no 20, quanto que eu teria que tirar no dado? Né? Então, essas problematizações orais mesmo, não precisa ser nada registrado, também vai desenvolvendo aí a capacidade do aluno pensar, né? De trabalhar esse raciocínio
lógico e rápido aí, né? Pode ser que o aluno precise contar nos dedos, ok, não tem problema. Pode ser que ele precise aí fazer uma continha junto com a participação do amigo para ajudar, também não tem problema. Tá? Então, é um momento rico porque eles também vão fazer uma troca e essas intervenções da professora também vão ajudar a problematizar, né? Então, a gente consegue dirigir aí o nosso objetivo, que é trabalhar todas essas habilidades dentro de um único jogo. Depois, você pode retomar com eles, né, na sala, depois que esse jogo acabar, você pode retomar com eles, como se fosse uma reelaboração mesmo, né, uma reelaboração oral. Pessoal, qual era o jogo mesmo que nós fizemos lá fora? Quem pode me lembrar quais eram as regras, né? E aí também é uma maneira de você perceber se o aluno compreendeu esse conceito que você queria passar, né? E depois, também num outro momento, você pode pedir para que eles escrevam, pedir para que eles desenhem também, né? O desenho junto com uma legenda, né? Explicando. E você também pode colocar as situações e problemas de uma maneira sistematizada. Aí sim, lembra? Lá durante o jogo, você fez uma situação, problema falada, né? Oral, ali todo mundo participando. Depois você pode trazer a sistematização, né? A sistematização como? Através da atividade, através da folhinha, através de um exercício no caderno, através de um exercício no livro, tá? Mas é importante que antes que você traga essas atividades da folhinha, os alunos precisam ter vivenciado, né? Precisam ter elaborado, ter compartilhado, principalmente elaborar oralmente, né? Entender tudo isso e conseguir construir e conseguir falar para depois eles irem para o papel, para depois eles irem para a folhinha, tá bom? Então, com esse jogo, dá para trabalhar todas essas habilidades, né? E aí todos esses movimentos de grupo, de combinados, aí quem começa, quem termina, um pode ajudar o outro, né? Então é uma construção bem interessante de se fazer com as turmas, não só com os pequenos, né? Os pequenos a gente consegue trabalhar numa linguagem um pouco diferente, mas é importante que a gente nomeie, né? Se a gente está falando de unidade a unidade, se a gente está falando de dezena a dezena, o sentido horário, né, na hora de rodada aí do jogo, apresentar o sentido horário. Por que é sentido horário, né? O sentido que o relógio caminha. Então, acho que algumas palavras, alguns vocabulários também são importantes a gente situar e apresentar para os alunos, né, independente aí dessa idade, mas eles já vão se familiarizando, tá bom? E com os alunos maiores a gente pode problematizar ainda mais, trazer mais elementos, trabalhar com a dezena, a centena, a unidade de milhar, né? Trabalhar com essas ordens aí. Então, é bacana também, isso tudo tá ligado com a nossa intencionalidade, né? Enquanto professor. Então, é um jogo muito rico e é bacana de vocês experimentarem aí. Depois que vocês fizerem, eu quero que vocês compartilhem comigo como é que foi, tá bom? E é isso. E é importante, a gente fala que para os alunos, né, que eles podem reelaborar, mas é importante o professor também anotar, né, fazer as anotações de como foi, o que deu certo, o que não deu, né, avaliar, puxa, eu poderia ter proposto dessa forma, e aí fazer várias vezes mesmo, né, também não ficar numa única apresentação, eles podem jogar, depois que as crianças aprendem, normalmente eles querem continuar jogando, então aquele momento, depois que termina uma outra atividade, você pode deixar lá no cantinho matemático, né? Olha, quem quiser pode jogar, né? Assim como a gente faz com os livros, né? Terminou, vai ler um gibi, vai ler um livrinho, o cantinho matemático também é bastante positivo aí também nessas propostas, né? De término de atividade, que eles também podem, é o momento que eles vão jogar ali sem a intervenção do professor, né? Eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam num outro momento e compartilhar com os amigos, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês essa minha vivência que foi bem positiva e eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção.